Então vamos lá, gente. Boa noite a todos e todas. Sou a professora Nilvone Costa, coordenadora da Comissão de Ensino Superior aqui do Simpro Rio. Esse seminário foi organizado pela Comissão de Ensino Superior, do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, Simpro Rio, e pela Secretaria de Organização e Formação Sindical da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, CONTER. Nós estamos ao vivo. A professora Marta, conhecida como Martinha, ela está no chat. Martinha, ela está no chat, representando a CONTER e recebendo todas as perguntas que vocês quiserem fazer via chat pelos Simpros. Nós vamos convidar o nosso presidente para compor a mesa, presidente Elson. Vamos convidar o André Luiz dos Santos, o Murilo Santos. É importante a gente conhecer um pouquinho do professor André, que a gente vai começar. Professor Murilo, ele é advogado, especializado em Direito Educacional e Marco Regulatório da Educação Superior, membro da Comissão de Ensino Jurídico da OAB de São Paulo, professor e membro da NDE do curso de Administração da Faculdade do Hospital Albert Einstein, Ensino Einstein, mas coautor do livro Noções Essenciais de Direito, publicado pela editora Saraiva. E nós temos o outro companheiro, André. André, ele é jornalista, publicitário, especialista em políticas e representação parlamentar e mestrando em poder legislativo pelo Centro de Formação da Câmara dos Deputados, é sócio-diretor de Contatos Assessoria Política e analista político do DIAP, colaborador da publicação Radiografia do Novo Congresso Nacional, conta com mais de 2 décadas de experiências diretas no acompanhamento do Congresso Nacional e na avaliação do comportamento dos deputados e senadores. Obrigado pela presença de vocês dois. Vieram de longe, um de Brasília e outro de São Paulo, prestigiar o nosso seminário da IAD. Do ano, sempre a gente, da comissão, procura fazer 2 seminários, um no primeiro semestre, outro no segundo semestre. Hoje já contamos com uma nova diretoria. Parabéns, professor Elson, pelo seu novo mandato, que começa a partir do dia 1º de novembro. A IAD, para a gente, da comissão, nós que trabalhamos no ensino superior, é muito complicado, gente. A gente tem várias demandas, a gente tem vários questionamentos, nós temos várias pontuações sobre a IAD, que nós achamos que o acesso é democrático, o acesso da IAD é democrático, só que essa democratização passa por um flagelo muito grande de exploração daquele professor. Hoje não é mais tutor, graças a Deus, essa palavra é muito ruim, tutor. A gente mudou, quer dizer, foi mudado isso, e a gente vai ouvir falar sobre isso ao longo da nossa fala, e a gente quer assim mesmo, debate em termos de aprendizado, de conhecimento, que a gente está aqui para aprender mesmo. Nós vamos começar com uma fala breve de saudação do professor Elson, do seminário, e depois passo a palavra para o André, ok? Boa noite a todas e todos, professoras, professores que estão aqui conosco no auditório, nosso espaço cultural Paulo Freire, espaço democrático que o Simpro Rio tem para fazer suas atividades culturais, educacionais, lúdicas, com a categoria.
Saudar todos que estão nos vendo aí em casa, através da nossa transmissão que está sendo feita aqui no YouTube. E agradecer ao professor André, ao professor Murilo, que estão aqui hoje também e que vão colaborar com certeza e muito com o nosso debate, que é um debate importantíssimo que a gente está inaugurando agora sobre o EAD. E muito mais do que sobre só o EAD, mas é sobre o EAD, o ensino semipresencial, falar um pouco também, talvez, até sobre o presencial, em se relacionando com esses dois pontos, né, que nós temos aí agora, com o novo decreto que fez um marco regulatório do EAD, com as novas portarias que vêm a regulamentar pontos do decreto, né, principalmente no que tange para nós aqui no ensino do Rio, que o principal para nós, claro, além de sermos uma entidade que defendemos o ensino público, o ensino gratuito, o ensino laico, o ensino de qualidade, né, para toda a população do nosso país. Para mais do que isso, nós defendemos também uma boa formação para todos os cidadãos, em qualquer nível que seja. Uma boa formação, um bom processo educacional, onde o EAD, o ensino presencial, eles passam, dentro desse processo, por uma reavaliação e fazem também, junto com esse novo decreto colocado pelo governo Lula, né, e pelo companheiro Camilo, que está lá no MEC, uma reformulação de muitos pontos dentro do ensino de EAD, dentro do ensino semipresencial, e que dessas formas vem a avançar na organização do processo educacional, numa parte, não no todo, mas numa parte desse ensino, principalmente no ensino superior, que é o que a gente vai estar falando mais aqui. Apesar de que o EAD também é um instrumento já questionado e querendo ser colocado para a educação básica. E isso é uma outra vertente que a gente tem também de diálogo e de questionamento junto à sociedade. Por isso é importante esse ponto que nós estamos para que ele seja ampliado e esse debate não fique restrito só à educação superior, mas também à educação básica. Haja vista que isso pode acontecer também de forma, vamos colocar assim, muito forte na educação, principalmente na educação privada, na educação básica. Então a gente também tem que ter esse debate para poder se preparar para isso, porque com certeza a modalidade do EAD, ela hoje, da maneira que a gente observa, da maneira que a gente vê, né, porque ainda há um momento de transição e começamos esse momento de transição a partir do decreto, nós ainda estamos engatinhando num processo de melhoria do EAD, né, de como esse instrumento educacional vem realmente a funcionar para a nossa sociedade como sendo um emancipador ou uma forma de disseminar mais o processo educacional na nossa sociedade. E para nós, o principal, principalmente para o sindicato dos professores e professoras, é o debate da questão do trabalhador, de como o professor e a professora, como um elemento dentro desse processo, venha a ser valorizado, tem o seu trabalho sendo de maneira correta, bem pago, né? Está sendo de maneira feita com que ele não tenha principalmente na quantidade de alunos a que ele venha a atender, a carga horária que ele vem a se submeter dentro do processo educacional. Para não me alongar muito, eu acho que esse nosso debate aqui, ele é um pontapé inicial. Nós somos o sindicato que inovamos, entre aspas assim, colocando, inovamos na nossa convenção coletiva, pouco depois de ter surgido a questão do EAD, em que nós regulamos dentro da nossa convenção coletiva o trabalhador em EAD, à época ainda chamado de professor tutor, que hoje em dia, pelo novo decreto e as novas nomenclaturas, não existe mais. Então nós também vamos ter que fazer um grande debate com o sindicato patronal, aqui no caso nosso, aqui no Rio de Janeiro, o SEMET, para fazer um grande debate sobre como
nós vamos regularizar e regulamentar essa função ou as funções novas, algumas já antigas, mas outras novas, colocadas dentro do novo decreto, como professor mediador, professor conteudista, que não tínhamos essas nomenclaturas antes, e agora passamos a ter. Então nós queremos também, com esse debate, começar esse questionamento junto ao patronal e junto também aos próprios profissionais, e saber com eles cada vez mais como o seu sindicato vai atender melhor as suas necessidades enquanto trabalhador. Não na questão pedagógica, até porque não é nossa função o aprofundamento da questão pedagógica, apesar de que isso é importante para nós, apesar de que isso aflige o nosso trabalho. Mas o principal para nós é a questão trabalhista. E é em cima dela que a gente vai ter que focar e, obviamente, estar defendendo cada vez mais esse nosso trabalhador do EAD, que infelizmente está sendo aquele mais mal pago, mais exigido e que atende maior quantidade a categoria, né, de estudantes. E que a gente quer que cada vez mais ele tenha condição de ter um trabalho de qualidade e um trabalho que não venha dar a ele aquilo que a gente vem vendo, não só no EAD, mas também no próprio presencial, que é o desgaste mental dos professores, né? E esse adoecimento mental da categoria é muito importante para nós. Então, agradecer ao professor Murilo, ao professor André, a gente está aqui nesse debate, a todos, agradecer ao companheiro Milvone também, né, junto com a Comissão de Ensino Superior, que está fomentando esse debate inicial, que é apenas o início, não é o só hoje, esse debate do EAD que é importantíssimo para nós. Passo para você, companheiro, de volta. Obrigado. Obrigada, Nelson. Vamos dar início à fala do André. Vou falar daqui porque eu vou passar o... Pode falar. Boa noite, gente. Preciso falar no microfone. Acho que está tocando. Deixa eu ligar. Aí vai falar no microfone. Oi. Tá ligado? Tá ligado. A ideia aqui é um pouco falar do Congresso Nacional, das perspectivas do Congresso, comportamentos parlamentares, a composição do Congresso hoje, como ela se encontra. E aí, no final, eu trago alguns projetos do próprio Congresso, que alguns deputados já apresentaram sobre EAD, que a gente possa discutir. Hoje a gente tem um Congresso que a gente sabe da composição dele, eu vou passar alguns dados aqui que são complementares a isso que a gente já vê o dia a dia do Congresso, então dados que trazem de forma mais empírica o comportamento hoje do Congresso Nacional. E aí a gente vê uma mudança do ponto de vista do comportamento institucional da Casa, porque ela adquiriu mais poder de um tempo para cá. E aí a gente vai vendo como esse poder foi adquirido. Não é só necessariamente uma vontade política, mas isso foi dentro de regras, de leis que foram ao longo do tempo moldando esse novo formato, eu diria, institucional que a gente vive hoje. A gente vive num presidencialismo meio que parlamentarista. Então, a gente tem que entender esse processo até para que a nossa interferência tenha um nível de qualificação necessário para esse novo rearranjo institucional que a gente está vivendo nesse período. Então, é interessante a gente observar isso. E aí, quando eu falo da relação entre os poderes, eu trago ali os três poderes que hoje eu poderia dizer que... Cuidado aí. Hoje eu falo que nessa relação entre os poderes, na verdade, a gente vive uma certa crise institucional, né? Porque, eu achei essa imagem, achei interessante, a harmonia dos poderes. A harmonia dos poderes está desse jeito aí, é um querendo morder o outro. Então, na verdade, a gente vê uma certa disputa, em especial, nos três poderes. Mas, obviamente, que, teoricamente falando, como Montesquieu, que é o teórico que desenhou essa linha dos três poderes, ele traz que, pelo menos, dois desses poderes seriam poderes políticos, eminentemente políticos, porque demandariam do voto popular, da construção por voto, que seria o poder executivo e o poder legislativo. E que tem e sofre essa interferência e essa pressão da população diariamente. O poder judiciário, ele viria em tese para mediar os conflitos entre esses dois poderes, quando cada um desses poderes pudesse
exagerar na sua condução dentro da prerrogativa institucional que lhe é concedida. Então, hoje o Executivo tem que executar, tem que promover políticas públicas, etc. De vez em quando ele pode exagerar, o Judiciário, em tese, viria para mediar esses exageros. O Legislativo, em alguns momentos, começa a exagerar, o Judiciário viria, em tese, para mediar também esses pontos. Mas o que a gente vê hoje também, e aí é uma percepção minha e algumas discussões que faço com alguns colegas, é que a gente percebe o Poder Judiciário também com comportamento político. E isso interfere diretamente nessa relação entre os poderes, porque, evidentemente, quando ele tem um comportamento político, em algum momento invariável ele vai perder para um lado ou para o outro. Ou ele vai ser mais próximo do Executivo, ou ele vai ser mais próximo do Legislativo. E isso não é mediar do ponto de vista legal, e sim interferências políticas dentro dessa relação dos poderes. E aí causa algumas crises. E aí a gente vê o poder legislativo autônomo, extremamente fiscalista, com as divergências internas que aos poucos vão sendo corrigidas. Mas existem essas divergências internas. E isso traz um dano muito grande dentro do processo democrático de elaboração de leis por essas divergências internas. E aí, quando eu falo fiscalista, se a gente observar, só pegando como referência o ex-ministro da Justiça, hoje ministro do STF, que é o Flávio Dino. Flávio Dino, se a gente pegar a relação de quantas vezes ele compareceu à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal para ficar em audiências públicas ou em convocações dos ministros, que é uma prerrogativa do Poder Legislativo, para falar sobre a sua pasta, ele passou mais tempo, talvez, em Poder Legislativo do que atuando no Ministério da Justiça, quando ele era ministro da Justiça. Por quê? Porque tinha um foco que era atacar o ministro, à época, então, Flávio Dino, e atacar o governo. Obviamente que buscaram o membro errado do governo, porque ele tinha uma habilidade enorme e ele conseguia, na verdade, mais encurralar a oposição do que necessariamente ser encurralado pela oposição. Então isso trouxe aí alguns pontos interessantes, mas é só um dado para ver como esse Congresso tem essa questão da fiscalização um pouco mais, eu diria, exagerada. Não que ele não tenha que ter, que é uma prerrogativa do Congresso, mas que às vezes se exagera porque ele leva para, muito exclusivamente, o ponto político. Autonomia, tem uma autonomia absurda, e depois a gente vai ver alguns dados que eu trouxe ali, da produção legislativa, que é um trabalho que o DIAF faz, da produção legislativa anual, e aí eu trago algumas referências para a gente ver como isso cresceu do ponto de vista de interesses ou, na verdade, de iniciativas do Poder Legislativo. Então essa autonomia parte disso. Depois vem o Poder Executivo. Independente hoje do Congresso, a gente vê um Poder Executivo, independente do presidente que esteja à frente do Executivo hoje, podia ser o Bolsonaro, como hoje é o Lula, como amanhã pode ser qualquer outro. No esquema montado legal hoje, a dependência do Poder Executivo do Legislativo é muito grande, em todos os pontos de vista, político, de organização, de andamento de políticas públicas, do ponto de vista orçamentário. Então isso traz para o Poder Executivo uma dependência do Congresso. E dependendo do Congresso que nós temos, isso complica muito o comportamento para que o Poder Executivo possa encaminhar determinadas pautas. Dificuldade na distribuição de cargos. Antes, como eu falo que a gente está vivendo um semi-parlamentarismo, antes da distribuição de cargos, a gente tinha chamado governo de coalizão. Hoje a gente tem um governo de colisão, né? Na verdade. A gente tem o antigo governo de coalizão, era formado quando você tinha um governo, o Fernando Henrique fez isso, o Lula 1 e 2 fez isso, o Dilma tentou, mas não conseguiu, mas enfim, era buscar as forças políticas que compõem o Congresso Nacional e formar a maioria para votar as suas pautas, as suas políticas que foram promessas de campanha ou que estão em andamento dentro do governo. Então, isso formava um governo de coalizão. E esse governo funcionava como? Distribuição de cargos, distribuição de emendas parlamentares, ou as emendas que eram do orçamento, então distribuição do orçamento, e a composição dentro da própria casa, que estimulava essa coalizão dos partidos em torno do Poder Executivo. E hoje isso não tem mais, até porque é uma dificuldade muito grande de você fazer essa distribuição de cargos. Se vocês devem recordar, há alguns meses, talvez o ano passado, não me recordo a data certa, o deputado que é hoje líder do União Brasil na Câmara dos Deputados foi convidado para assumir a pasta de comunicação, ou seja, o Ministério das Comunicações, que tem empresas ali penduradas no Ministério até relativamente interessantes. Hoje os Correios estão numa fase um pouco mais complicada, mas os Correios é uma delas. E mesmo assim ele nega a participação no governo, demonstrando, ou seja,
é mais interessante para mim ser deputado do que necessariamente ministro. Dependendo do ministério que eu venha a pegar, não é interessante eu assumir esse cargo e continuar assim como cargo de deputado. Em especial sendo líder, que é o caso dele. Pedro Fernandes, deputado do União do Maranhão, é mais interessante para que ele, como líder do partido e também como um deputado de expressão dentro da casa, continue como deputado do que necessariamente como ministro. Talvez como ministro ele tenha dificuldades até mesmo orçamentárias, até mesmo de alçar voos regionais, como é o interesse dele, e isso dificulta, às vezes, essa relação que o governo faz para montar a sua coalizão. E aí um ponto que é interessante observar isso é por que é interessante eu ser deputado e não necessariamente ministro, a depender do ministério que eu vou ocupar. Porque um deputado tem por ano, só esse ano, 35 milhões de emendas parlamentares a serem distribuídas para suas bases eleitorais. Bem verdade que 50% disso vai para a área de educação e saúde. Mas, de qualquer forma, é dinheiro do meu mandato, eu como deputado federal, despejado diretamente no município, onde é a minha base eleitoral. Então, eu posso construir uma base eleitoral mais sólida, mais fiel a mim, justamente eu como parlamentar, tendo essa liberdade de orçamento que eu tenho através das emendas parlamentares. Então, isso dificultou ainda mais essa questão da formação da coalizão em torno do governo. E aí vem o Poder Judiciário, que era para ser o mediador de crises, em alguns momentos tem um comportamento que eu acho, em muitos momentos, mais político do que um comportamento legal, usando as prerrogativas legais, as leis, todo o arcabouço que se tem para poder fazer algum tipo de julgamento e mediar esses conflitos entre legislativo e executivo. Então, muitas das vezes ele se comporta mais como atores políticos, tanto é que tem alguns que já foram eleitos, senador, outros deputados, não concluíram o mandato, enfim, mas se utilizaram da prerrogativa ou de juiz ou de dentro do Poder Judiciário para alçar voos em tese legislativos dentro desse processo. Isso, de certa forma, na minha avaliação, contaminou um pouco esse debate por esse comportamento mais político. E, por outro lado, as cortes, de forma geral, no Poder Judiciário, numa avaliação bem diria, modesta, ela tem um comportamento do ponto de vista da economia liberal. Sempre que há alguma ação envolvendo questões econômicas, sempre ele tende a ter uma participação muito mais do ponto de vista liberal do que do ponto de vista progressista, social, eu diria, dentro do Poder Judiciário. Então a gente vai ver agora, espero que eu não possa estar errado, um julgamento aí sobre a questão dos benefícios fiscais para os 17 setores que foram beneficiados agora não, no início do governo, com isenção de impostos. E aí vai ter o julgamento que o governo judicializou. Possivelmente, esse julgamento será em favor dos setores e não necessariamente do governo, que despende ali recursos através de benefícios fiscais que saem do orçamento público. Então, isso é só um desenho que, na minha opinião, está hoje esse estilo institucional que nós vivemos hoje. Então, alguns poderes estão, de certa forma, acabando exagerando no seu ato institucional, nas suas prerrogativas institucionais, e quem deveria, em tese, mediar, às vezes fica um pouco receoso de mediar, porque também está tendo um comportamento político, que nesse caso seria o Poder Judiciário. E aqui eu trago por que desse protagonismo do Legislativo. E a gente falou um pouco desses conflitos institucionais, e a gente vê que o Legislativo, como eu falei, ele tem protagonizado mais dentro dessa esfera. E isso não é à toa, não é uma decisão de um presidente A ou B. As prerrogativas legais que ele recebeu dão essa possibilidade de protagonismo, de controle de agenda, de controle político, de até mesmo controle orçamentário dentro desse aspecto. E aí vem os primeiros aspectos que a gente deve analisar. Fim da revisão de medidas provisórias. Se a gente observar lá atrás, o governo Collor, Itamar, Fernando Henrique, a gente lembra que tinha a possibilidade do governo reeditar medidas provisórias. Então, vou dar um exemplo bem básico aqui. A medida provisória 1313, que taxava as fintechs, entre outros pontos que o governo necessitava do ponto de vista de arrecadação, ela caducou, ela perdeu a validade. O governo não votou em tempo, ia perder a validade de qualquer jeito. Quando foi para a votação, derrotaram, o governo foi derrotado, porque foi uma estratégia do governo de mostrar quem votou contra a medida provisória, em tese era isso, a ideia do governo, mas a gente vê que a medida perdeu a validade, ou ia perder a validade, na verdade foi derrotada. Então, deixa eu
Se fosse lá atrás, o governo podia reeditar essa medida provisória. Então, nesse caso agora, por conta da emenda constitucional 32, ela é de 2000, se não me engano, 2002, não me lembro exatamente a data agora, mas a emenda constitucional 32 proibiu a reedição de medidas provisórias. Então, isso tirou, de certa forma, esse controle que o Poder Executivo até então tinha de controlar as políticas públicas e do controle da própria agenda. Então, eu tinha uma política pública a desenvolver, vinha através de uma medida provisória que eu tinha autorização, eu colocava, se no caso o Congresso não concordasse com aquela medida provisória, não votasse, eu deixava caducar, eu reeditava essa medida provisória. Então, isso acabou. O outro ponto, fim do trancamento de pauta. Aí foi uma leitura constitucional do então presidente da Câmara dos Deputados, o Michel Temer, que já foi vice-presidente da República e presidente da República. Então, Michel Temer fez uma leitura dizendo que as medidas provisórias, que após um período de 45 dias, elas passam a trancar as pautas de votações do plenário da Casa. Então, antigamente tinha esse trancamento da pauta e a gente não conseguia votar nada dentro do Congresso Nacional, nem projeto, né? Nada. E ele fez uma leitura dizendo que as medidas provisórias só podem trancar, não trancam uma pauta para aquilo que ela não pode ser tratado por medida provisória. Então, PEC não é tratado em medida provisória, projeto de lei complementar não pode ser tratado em medida provisória e questões penais não pode ser tratado por medida provisória. Então você tinha a liberdade de uma série de outros projetos que poderiam entrar em pauta mesmo com o trancamento através das medidas provisórias. Então foi uma leitura interessante que fez com que a autonomia ainda assim aumentou um pouco. Determinação do funcionamento das comissões mistas também para as medidas provisórias. O que são as comissões mistas? Quando o governo envia uma medida provisória para o Congresso Nacional, é formada uma comissão mista. 13 deputados, 13 senadores, com o número de suplentes, etc., para debater previamente essa medida provisória. Isso é interessante, principalmente para nós, entidades do movimento social, porque é uma forma de você interferir mais diretamente, porque nós, invariavelmente, não conseguimos ter uma interferência direta dentro do governo para que a medida provisória que venha a sair do governo tenha também os nossos anseios ali expressados, ou seja, as nossas reivindicações dentro da medida provisória. Então isso acontece durante o processo de tramitação do Congresso Nacional. E a comissão mista talvez seja a melhor porta de entrada para essa interferência. Então isso foi positivo para os movimentos, obviamente. O movimento sindical, os movimentos sociais, de certa forma. Mas isso para o governo teve a interferência, porque ele também perde um pouco desse controle, porque aí fica a comissão mista já elaborando, às vezes, muitas das vezes, alterações das medidas provisórias. No estudo que a gente fez lá atrás, no próprio CEFOR, a gente notou que 98% das medidas provisórias eram alteradas pelo Poder Legislativo. Então é um número muito grande de alteração. Então as medidas não saem como elas entram dentro do Poder Legislativo. Existência de votação de vetos presidenciais, isso foi um outro ponto também definido pelo STF. Então hoje o governo, ele negocia um projeto. Vou dar um exemplo aqui, qual foi o mais recente, a lei de licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental foi negociado no governo até o extremo onde o governo conseguiu negociar. Quando foi votado com matérias ou artigos que o governo não concordava. O governo vetou, são 60 artigos, salvo engano, 64 artigos que foram vetados da lei de licenciamento ambiental. Esses artigos estão para ser deliberados no Congresso Nacional novamente. Mais da metade deles vão ser derrubados, ou seja, o veto vai cair e vai prevalecer o texto pelo próprio Congresso Nacional. Então o que acontece? O governo negocia o projeto para votar. Aquele projeto foi votado. Foi votado com divergências que o governo tinha. O governo vem e veta. O veto volta para o Congresso novamente deliberar sobre o veto. Então ele tem que negociar 2, 3 vezes aquele mesmo projeto dentro de uma composição que já a gente vai ver qual é essa composição. E para fechar essa relação, que aí eu chamo desse protagonismo do Poder Legislativo, o orçamento, de certa forma, concentrado dentro do Poder Legislativo, que são, primeiro veio as RB9, orçamento secreto, ou emendas de relator, etc., mas nada mais é do que são as emendas parlamentares e que são destinadas diretamente aos parlamentares, hoje que a gente brinca que são as emendas PIX, que é a mais, talvez a mais, que carece de uma melhor fiscalização, transparência, etc.
porque tem deputados que enviam as medidas, ou as emendas, para os municípios, e às vezes você não necessariamente sabe para onde, como, como está sendo aplicado esse dinheiro. Não é necessário realmente uma melhor transparência e fiscalização em torno disso. Talvez, eu não acredito, e o Toninho, que era diretor de documentação do DIAF, usava uma expressão na época da reforma trabalhista, ele usou uma coisa que é bem interessante, que eu acho que serve um pouco para essa questão do orçamento concentrado no Poder Legislativo, que é: já viu pasta de dente voltar para o tubo? Quando você aperta, né, sai a pasta de dente. Ela nunca volta. É igual aqui, essa legislação que permitiu que os deputados tenham essa possibilidade da emenda e essa autonomia com relação a essas emendas, dificilmente isso vai voltar atrás. Dificilmente. Por mais que, por exemplo, o próprio STF tem, e aí o ministro Flávio Dino tem atuado em cima disso, na verdade ele está tentando buscar um mecanismo de transparência e fiscalização em cima dessas emendas, do que necessariamente retirar isso, que eu acho difícil. Hoje é um mecanismo que está introduzido já e transferiu o recurso e o poder para o parlamentar. Então, até o comportamento hoje dos parlamentares são um pouco diferentes em relação a isso. A gente observar bem, por exemplo, o parlamentar hoje dificilmente a gente consegue marcar uma agenda formal. Lógico que aqueles que têm uma certa flexibilidade, mais tranquilidade com isso e tal, mas uma grande maioria hoje nem recebe, eles botam um assessor para receber. Eu brinco que cada deputado virou uma instituição e está muito relacionado a esse novo comportamento que é esse protagonismo, talvez, do Legislativo. Isso se revela em dados agora, que é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu peguei aqui só as referências do primeiro ano de cada governo. Então, é o primeiro ano do FHC 1, o primeiro ano do Lula 1, o primeiro ano do Dilma 1, o primeiro ano do Bolsonaro só teve 1, e o primeiro ano do Lula 3. Então, é só para a gente ter a referência. O que é isso aqui? A produção legislativa. As leis que foram produzidas no país e quem são os autores dessas leis. Então, a gente tem no governo Fernando Henrique 217 leis, o total que foi produzido. Eu tenho que somar isso aí, 217 mais 62 mais 10, que vai dar o total de leis que foram produzidas no primeiro ano do governo Fernando Henrique 1. No total dessas leis, 217 leis eram de autoria do Poder Executivo. Então isso envolvia medida provisória, envolvia projeto de lei que era de interesse do governo que ele encaminhava para o Congresso. Então são medidas ou são leis que foram realmente escritas pelo Poder Executivo, à época pelo governo Fernando Henrique. Depois vem o Lula 1. Lula 1, no total aí, tem que somar, isso aí depois eu acho que eu vou até somar e deixar para dizer a quantidade, né? Mas enfim, 147 foram produzidas pelo Poder Executivo, no caso Lula 1, governo Lula 1, 47 pelo Legislativo, lá foram 62 pelo Legislativo no FHC 1. Governo Dilma, já cai, 107 pelo Poder Executivo, 91 pelo Poder Legislativo. Então a gente vê que já houve uma queda. Isso tem um porquê. Além das prerrogativas em termos legais começarem a ter um apelo maior dentro do Congresso Nacional, tinha uma dificuldade de relacionamento da própria presidente com o Congresso Nacional. Então tem um agravamento político nessa relação, que isso trouxe esse tipo de mais poder ou mais iniciativas de lei por parte do Poder Legislativo. Mas mesmo assim, o Executivo ainda tinha o maior número de leis produzidas, ou de sua autoria. Depois vem o governo Bolsonaro. Aí o governo Bolsonaro já cai. Então ele tem 80 leis produzidas, ou seja, 80 leis de sua iniciativa, e o Poder Legislativo já salta para 101 leis de sua iniciativa. Aí agora o salto para o governo Lula 3, que seria o primeiro mandato desse governo agora. 62 do Poder Executivo, 170 iniciativas do Poder Legislativo. Então por que eu estou tentando trazer essa relação? Para a gente mostrar que dentro desse novo arranjo institucional, o principal talvez hoje seja o Poder Legislativo. Então a gente tem uma preocupação muito grande em eleger um presidente mais progressista, um presidente que tem um olhar mais para os trabalhadores, mais para a sociedade de modo geral, mas a gente elege um Congresso extremamente contrário a essas ideias. Isso vai haver choque. Então não há, e aí eu brinco que é uma esquizofrenia eleitoral. Eu voto no comunista e elejo um capitalista para o Congresso Nacional. Milei passou por isso,
e agora conseguiu dar a volta, virar a chave. As eleições legislativas ele construiu uma certa maioria, não maioria confortável, mas uma maioria razoável, e aí pode ser que agora as políticas mais liberais ainda, que ele consiga implementar, porque ele consegue fazer isso. Lá foi o contrário, lá tinha um Congresso ou Poder Legislativo mais progressista, menos liberal, e um governo mais liberal e menos progressista. E agora parece que vai equacionar isso com as eleições legislativas que ocorreram agora semana passada, salvo engano. Foi domingo. Mais conhecido como ontem. Então, isso tem essa característica. E aqui a gente vai precisar equacionar isso, mas só em 2026, né? Ou seja, mais precisamente o ano que vem. Né? E aqui é só para a gente entender como é que é essa relação. Ou seja, executivo, baixo orçamento, muita responsabilidade e pouco poder dentro do pensamento que a gente poder político, né? Então, ou seja, você não tem orçamento, você ainda está sem poder político. Então, ou seja, você está dentro de um complicador muito grande. Se não fosse sem, eu acho que todos reconhecem isso, não é uma questão de falar bem ou mal de um ou de outro, mas sem querer puxar a sardinha para um lado, o presidente Lula tem uma capacidade de articulação absurda, porque dentro de um cenário como esse, ele conseguir avançar em pautas da qual ele avançou, ainda é muito positivo, ele consegue dar muitos saltos dentro dessa perspectiva, tendo o Congresso que tem. Então, não porque ele falou que é um Congresso ruim, então, é a avaliação que se tem e a gente vai chegar lá para entender o porquê dessa avaliação. E o Legislativo? Um orçamento de pouca transparência, ou seja, você tem um orçamento elevado, você tem bilhões destinados para as emendas parlamentares, como eu falei, vai aumentar o ano que vem, 35 milhões para deputados por ano para você investir nas suas bases eleitorais, sem fiscalizações mais precisas, mais necessárias, inclusive, dentro desse aspecto, e aí você tem um poder exagerado dentro dessa questão com pouca responsabilidade, porque eu aplico dinheiro, mas eu não necessariamente fiscalizo, eu não necessariamente vou ver se realmente aquilo eu destinei para fazer aquele asfalto, um tipo de asfalto, eu não sei se foi feito, se foi feito para a equipe, eu não sei se só botaram uma briga, enfim. Óbvio que eu estou sendo bem simplista aqui, generalizando, é por falta de transparência e fiscalização, talvez isso possa pecar essa questão das emendas parlamentares, mas isso acabou dando um poder exagerado aos parlamentares nesse sentido e tirando o poder de quem deveria ter isso, porque tem a responsabilidade que é o poder executivo. E aí não estou falando de presidentes, estou falando de instituições. A instituição executiva, ela tem essas prerrogativas e ela tem que dar conta disso, por exemplo, dar conta da saúde, dar conta da educação, dar conta da segurança pública, dar conta, enfim, de infraestrutura, mas ela não tem recurso e é fiscalizada e cobrada por isso. Então, já o legislativo não tem. E aí, falando nessa questão, falar um pouco também dessa disputa do orçamento, que eu acho que é interessante para a gente observar e começar a debater um pouco mais, e aí eu acho que isso cabe ao sindicato, cabe à CONTER, para poder trazer esse debate para o seio das instituições, para ir mais a fundo nisso. Hoje a gente tem uma disputa no orçamento que talvez a sociedade, os trabalhadores não percebam como essa disputa nos enfraquece ou tira dinheiro de políticas públicas necessárias, principalmente para quem necessita. Então, por exemplo, a gente tem aqui o mercado disputando o orçamento público. Então o mercado disputa com benefícios fiscais, ou seja, as isenções lá que a gente está falando de 16 setores, é uma briga que o mercado faz. Então, para ele ter essa isenção de imposto, esse dinheiro sai de algum lugar. E sai da onde? Tira lá do Bolsa Família, tira do pé de meia, tira de qualquer lugar. Tira da educação de forma geral. Por quê? Porque eles querem fazer a compensação deles. Isso é uma briga dentro do orçamento público, porque o dinheiro de imposto vai para manter essas políticas. E aí você tem desvinculação do salário mínimo. Por quê? Para sobrar mais dinheiro para fazer. Eu estou falando de isenção, mas pode ser outras aplicações que o mercado exige que, ou peça para que o governo possa fazer. Por exemplo, para o agro mesmo, tem vários benefícios de empréstimos, etc. Enfim. Nova reforma da Previdência, eles já discutem a possibilidade de uma nova reforma da Previdência porque acham que a Previdência é deficitária, que onera muito o governo e tal, e por aí vai.
reforma administrativa, que foi apresentada agora a proposta de emenda à Constituição, que está em debate, está em curso. Novo arcabouço fiscal, que eles querem que o novo arcabouço fiscal limite ainda mais gastos com saúde e educação, por exemplo. Então, é uma das pautas dentro desse campo, eu diria, econômico. Aí vem a sociedade, briga pela manutenção da política de valorização do salário mínimo, manutenção de benefícios sociais, investimentos em saúde, educação, infraestrutura, segurança, etc. Redução da jornada de trabalho. Então, é uma briga que compõe toda essa questão também orçamentária. E aí vem o governo. Taxar super ricos, redução dos super salários, redução de incentivos fiscais, aposentadoria dos militares. Isso, só essas pautas aqui do governo, que em tese tem força política, só todas essas matérias ou projetos foram apresentados ao Congresso Nacional. Vocês lembram de algum desses que foi votado? Nenhum foi votado. Porque o Congresso tem uma característica de não prosperar com essas pautas. Até mesmo essa questão da tributação em cima das fintechs, agora ficou uma coisa meio... O Congresso rejeitou. Então, é um mecanismo que a gente tem que avaliar de como nós vamos entrar nesse debate para buscar a nossa fatia do orçamento dentro dessa perspectiva. E quando eu falo nossa fatia do orçamento é por quê? Porque quando as instituições que representam os trabalhadores, representam a sociedade de modo geral, entram nessa briga, é para sobrar dinheiro, obviamente, para aplicação de políticas públicas necessárias para aqueles que precisam. Então, é uma roda que isso tem que girar. E aí nós precisamos entrar mais nessas peças orçamentárias, disputar mais isso. Talvez quem mais discute isso hoje são os servidores públicos, porque viram que é ali que eles vão conseguir ou ter aumento de salário, ou ter algum repasse melhor, de compensação salarial, de refeição, qualquer outra coisa, dentro dessa relação que eles fazem com o orçamento. Então a gente tem que preparar para discutir PPA, plano plurianual, que é discutido no início de cada governo. A gente tem que discutir anualmente a lei de diretrizes orçamentárias, anualmente a lei orçamentária. Então, todo ano a gente vai ter que se debruçar também, e aí buscar especialistas. A gente tem instituições como o DIEESE, certamente todos os sindicatos, confederações, federações, têm economistas dentro do seu grupo de assessores que podem contribuir com isso, para fazer uma avaliação de como a gente pode interferir técnica e politicamente dentro dessas peças orçamentárias, a fim de também resguardar os nossos investimentos dentro dessa perspectiva. Então, isso é um ponto que eu acho que a gente tem que discutir. E discutir diante desse Congresso. Esse aqui é um mapa do comportamento ideológico do Congresso através dos partidos que foram eleitos. Então a gente tem hoje, na Câmara dos Deputados, no campo da direita. E aí você pode classificar como uma extrema-direita. Eu vou fazer uma ressalva no número. Mas a extrema-direita, você tem 259 parlamentares, deputados da extrema-direita. Então, vamos fazer um recorte para dizer que esses da extrema-direita, nós vamos conseguir dialogar com 50, 59. Vamos ser, né, mais otimistas em relação a isso. Então, nós teríamos 200 da extrema-direita. Essa é aquela direita mais radical, aquela direita que realmente está indo para um debate bem radicalizado. E essa foi a composição que foi eleita. Juntando com a centro-direita, dá 73. 73 por 259, tem algum professor de matemática aí? Quanto que deu? 332. O secretário já falou. Quanto? 332. 332. Nós precisamos, para aprovar uma emenda à Constituição, 308. Então eles têm uma sobra aí. A extrema-direita tem hoje uma composição no Congresso Nacional que ela tem capacidade de aprovar emendas à Constituição com uma certa facilidade, tendo essa composição como base. Essa é a que foi eleita. Então nós temos aí 330 e poucos, 332, na extrema, eu diria, de centro para a extrema-direita. E aí a gente vai ver a composição de centro, 56, a centro-esquerda, 31, com a esquerda, 94. Então, há uma disparidade do ponto de vista ideológico. Isso é importante ressaltar, porque essa capacidade, não diria capacidade não, mas a parte ideológica dessa composição é o que reflete hoje o Congresso Nacional. A gente não vê votações no Congresso Nacional que tem um cunho social elevado. Pelo contrário, a gente vê uma perseguição para as instituições, a gente vê perseguição de leis que são de benefício para a sociedade de modo geral, mas a gente vê tentando blindar,
a gente vem tentando uma série de outras propostas que estão em fundo aí, que partem desse grupo aqui. Então é importante. Por exemplo, foi feita uma pesquisa no Congresso Nacional e mais de 270 parlamentares são contra a redução da jornada. São contra, cara. Quem na sociedade pode ser contra reduzir a jornada de trabalho? Só os parlamentares. Então, um grupo relativamente elevado é contra. E bate um pouco com esse número. Bate um pouco com esse número. Então, talvez mais importante do que eleger um presidente da República é eleger deputados e senadores mais comprometidos com uma pauta na área social. Então, se a gente não tiver essa percepção e não conseguir alterar isso, não vai adiantar. Pode eleger qualquer presidente, enfim, pode eleger o Elcio, pode eleger a que não vai adiantar. Por mais boa vontade que o presidente possa ter, numa composição como essa, dificilmente a gente teria a capacidade de fazer alguma alteração. E no Senado não muda, o Senado está nessa mesma característica. Então, a composição mais a centro-direita e a direita extrema continua. Tem em vista que o Senado, por ter uma característica dos senadores, normalmente são ex-governadores, tem uma trajetória política um pouco mais sólida, enfim, isso tende a ter um processo de negociação mais interessante no Senado, mais calmo, mais tranquilo. Mas, mesmo assim, a composição do ponto de vista ideológico é nesse sentido. E aí, não sei como é que está, 5 minutos, então eu vou pular alguns aqui. Falar um pouco da composição, da conjuntura política. Já pensando nas próximas eleições, né? Então, 2026, acho que o Lula deu um salto agora, mas não pelo próprio governo ou atitudes do governo, e sim pela ação da própria direita, né? Quem foi o Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos, enfim, fazer o que fez, a votação do próprio Congresso em relação à PEC da blindagem, tudo isso favoreceu, de certa forma, o governo que estava ali tentando sobreviver do ponto de vista político. Estava bem, mas isso não comunicava com a sociedade. Os índices mostram o governo relativamente bem do ponto de vista, melhorando do ponto de vista econômico, empregabilidade alta, enfim, mas isso não comunicava com a sociedade, ele estava tendo essa dificuldade, os parâmetros de pesquisas não subiam da aprovação e etc. Aí veio tudo o que aconteceu e que, de certa forma, voltou de novo no jogo com uma certa tranquilidade o Lula. Mas chama a atenção para uma pesquisa que saiu da Quest há 3 semanas atrás, que ela diz que 56% são contra a reeleição do Lula e 76% querem candidato apoiado por Bolsonaro. Eles não querem Bolsonaro e não querem o Lula. Então, o interessante disso dentro dessa perspectiva, só que o Lula tinha pensado no nome, mas agora ele já se lançou como candidato para 2026 e vai ser o candidato da esquerda aí. E aí a oposição vai continuar ainda nesse cenário de mais atrito. Tem um livro que chama Biografia do Abismo, que é bem interessante, que ele pega essa relação dessa polarização política desde 2019, faz algumas relações com as pesquisas, e ele mostra que até a tese de 2030 essa polarização vai diminuir bem. E a gente vem percebendo já de algum tempo que isso está cansando a sociedade, pode ser que essa polarização realmente diminua. Mas ainda nas eleições de 2026, ela vai ser bem presente. E aí aqui tem as questões dos candidatos que estão próximos ali ao Bolsonaro, talvez o Tarcísio tenha mais força dentro dessa perspectiva, mas aí tem divergências dentro da própria direita, então, além de tudo, a própria direita pode rachar e beneficiar, talvez, a recandidatura ou a reeleição do presidente Lula nesse aspecto. Aí vem as federações, que aí essa questão da formação das federações partidárias, isso é importante de observar, que é uma perspectiva de União e PP, por exemplo, formarem uma federação. Republicanos, não sei se vai entrar em federação, mas MDB pode fazer também federação. Partidos que estão de médios para grande fazendo federações, porque a cláusula de barreira vai aumentar para 2,5. Então isso tem um cálculo aí para você eleger o número de parlamentares necessários. Então, provavelmente esses grupos partidários formem essas federações. Então, só para a gente ter alguns pontos aqui, os temas em debate popular para a gente. Aqui da pesquisa também, não vou entrar em detalhes aqui, que foram avaliações que foram mais positivas dentro dessa perspectiva, e essa pesquisa não foi
medida na época da questão da relação Trump, quando ele falou dos 39 segundos lá que deu. Como é que ele foi? Falou para o net lá que deu química, né? Que deu química, então não tinha, essa pesquisa não pegou essa fase ainda. E aí, falando aqui um pouco do legislativo. O legislativo, infelizmente, a gente precisa mudar essa composição do legislativo, mas há uma baixa perspectiva de renovação do legislativo. E essa baixa perspectiva de renovação está associada a essa questão das emendas parlamentares. Imagine que os prefeitos eleitos de 3.003, toda vez eu falo o número, mas acho que é 3.003 mesmo. De 3.003 prefeitos que foram candidatos à reeleição, mais de 90% foram reeleitos. Então há um índice de reeleição muito grande. E os prefeitos que foram reeleitos tiveram como cabos eleitorais os deputados. E agora, os cabos eleitorais são os prefeitos para esses deputados. Por quê? Porque botaram dinheiro dos municípios, botaram as emendas parlamentares dos municípios, e isso está funcionando dentro do município. E isso traz uma referência. Esse dia eu peguei para botar, porque eu não consegui colocar o vídeo aqui, porque meu celular ele apagou tudo. E tinha um vídeo que eu ia mostrar aqui, porque é o próprio parlamentar, não vou falar o nome para mim, mas é o próprio parlamentar dirigindo um trator que ele comprou, a prefeitura comprou com o dinheiro da emenda parlamentar, e ele vem entregar o trator, dirigindo, tá, ele faz a filmagem, faz aquilo tudo. Ou seja, em tese uma pré-campanha, não sei se vão judicializar isso para dizer que é uma pré-campanha, mas é ele mostrando o recurso que ele botou ali. Isso eu estou falando de um trator. Mas tem ponte que é inaugurada, tem estrada que é colocada, é escola que é pintada, é hospital, é ambulância e por aí vai. Então, isso traz um efeito, em tese, danoso para o processo de uma renovação no Congresso, porque esses deputados, a não ser que ele não queira, ou então que ele faça muita burrada para não ser reeleito. Então, a perspectiva é de baixa renovação no Congresso Nacional, tendo em vista essa composição que a gente viu. Manutenção das forças do Centrão, então o Centro continua sendo o principal articulador político, o principal elo político dentro desse processo, e as disputas internas em algumas bancadas, que isso vai minimizando aí os efeitos. E aí aqui eu trago alguns históricos de renovação, depois vocês podem ver com mais tranquilidade, porque o meu tempo está acabando, você pode dar uma olhada com mais... a gente tem um índice de reeleição de 64%, que é um índice alto de reeleição, então um índice de renovação de 44% na última eleição. Então a média fica aí 66% e 45%. E tende a aumentar esse número de reeleição e abaixar o número de renovação, se configurar essa perspectiva que eu estou falando, muito associada à questão das emendas parlamentares. Aí aqui o cenário do Senado, que eu ia falar, e aqui para finalizar, não, tem outra coisa para finalizar, mas aqui tem alguns dos projetos que eu falei que estão em tramitação, que tratam especificamente da questão do ensino à distância no Congresso Nacional. Estava até discutindo com o doutor Murilo aqui sobre esse PDF, que é o projeto de decreto legislativo, que foi apresentado por um deputado lá de Minas, Fred Costa, que ele susta o decreto que regulamenta agora, esse último decreto que regulamenta a questão do ensino à distância. Então ele apresentou um decreto. Lembrando, aqui talvez não tenha tanto apelo, que é a questão do trabalho aos domingos. Então, para o pessoal do comércio tem um apelo muito grande. Mas o ministro Marinho apresentou uma portaria revogando a portaria do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, sobre o trabalho aos domingos. O que diz a portaria do Bolsonaro? Que os trabalhadores não podem, o trabalho aos domingos não precisa passar por uma negociação coletiva, um acordo coletivo de trabalho, para ver as compensações e folgas durante aquele período de trabalho aos domingos. Isso seria uma relação do empregador. Vai trabalhar domingo, vai folgar o dia que o empregador em tese decidir. Então isso não passaria mais por negociação coletiva. Foi essa a portaria do Bolsonaro. O Luiz Marinho, no caso do presidente Lula, editou uma portaria dizendo que não, precisa passar por uma negociação coletiva. Ele fez um acordo com algumas entidades e apresentou, revogou a portaria do governo Bolsonaro e colocou em vigor a portaria do governo Lula, dizendo que o trabalho aos domingos, a folga, etc., domingos e feriados, seria objeto de negociação coletiva e acordos coletivos. E aí foi apresentado um projeto de decreto legislativo para sustar essa portaria. Aí a gente volta àquela relação lá dos 300. Esse projeto de decreto legislativo, só a urgência dele
teve mais de 300 votos, 330 votos, salvo engano. Dá mais ou menos aquela média, 332 que falou, né? 330, então, a relação ideológica a gente pode aplicar nessa relação com as votações. Se a gente pegar as pautas, que tem, eu diria, que um cunho na relação, aí vai voltar lá atrás mesmo, burguesia e proletariado, se a gente for buscar nessa relação ideológica, a gente vai ver que todos aqueles cálculos ali, aquele gráfico, bate com essa relação. Então é importante a gente observar isso. Um projeto de decreto legislativo nessa condição do EAD, ele pode ter uma perspectiva dessa, caso venha a ser abraçado pela direita. Se não vier, então ele fica ali adormecido, mas é um projeto que está em debate. Esse PLP 5414, que é do Rodrigo Pacheco, já foi quando ele era deputado, agora a votação ainda na CCJ, o relator Orlando Silva dá para parecer favorável. Esse do ABON, para dizer que para constar nos cursos de saúde que aquele curso foi realizado em EAD. Então, se o sujeito fez enfermagem, ele curte lá no relatório. Foi feito à distância. E o do Hélio Fagundes, que aí é mais recente, que traz alterações na própria LDB, mas ele, no sentido, esse projeto é mais no sentido de restringir para cursos de medicina, para cursos que têm essa relação, talvez, de uma questão mais ligada à saúde. Então, está aguardando despacho ainda. E, por fim, essa questão do Plano Nacional da Educação, PNE, que está em discussão numa comissão especial na Câmara dos Deputados, cuja presidente é a deputada Tabata. A Tabata, eu tive uma conversa com ela 2 semanas atrás, quando foi apresentado o relatório pelo relator Moses Rodrigues. Ele apresentou o parecer, que é um substitutivo, bem amplo, enfim. Tem alguns questionamentos que algumas entidades, CONTE, a própria CNTE, enfim, estão fazendo em cima desse substitutivo de investimentos, etc., de dinheiro que sai do público para o privado, que é uma característica que está bem, não diria em moda, mas que não sai mais também desse arcabouço. Isso começou lá com Lula 1, que é dinheiro público saindo para a iniciativa privada. Pode ser FIES, pode ser qualquer outros programas, enfim, mas que são relacionados diretamente para as instituições privadas. E aí, ela, segundo a deputada Tabata, presidente da comissão, ela pretende votar, era essa semana, mas essa semana acho que não vai dar, porque eu não tive como conversar ainda, mas eu acho que não vai ser votado essa semana, deve ser votado semana que vem, na comissão especial, no modelo substitutivo que foi apresentado. A ideia é votar em plenário, porque em plenário corre-se o risco de ter uma alteração ainda pior, se é que acho que o projeto está ruim, ele pode ainda piorar, a Tiririca já dizia isso. E aí, eles pretendem não votar em plenário e fizeram um acordo para votar só na comissão especial. Eu vou finalizar, eu tinha algumas pequenas dicas aqui, mas a ideia eu acho que era essa, a gente falar um pouco dessa composição do Congresso, trazer um pouco essa realidade política, e eu queria, o recado, acho que maior, era justamente mostrar, dentro desse novo contexto institucional, se a gente não tiver um Congresso que possa, de certa forma, ser mais próximo das nossas pautas, dificilmente para a eleição do legislativo do que necessariamente para a eleição do executivo. O executivo, mesmo tendo um presidente ruim, o legislativo será um escudo para evitar qualquer transtorno. Então, sempre o legislativo agora, pelo menos nesse modelo que a gente tem, vai ser esse escudo institucional para fazer com que não possam precarizar mais e nem piorar ainda mais a condição do ponto de vista social que a gente tem. Então, fico à disposição aqui para o debate. Desculpa que eu passei. Foi muito bom a gente ter essa radiografia, né? Radiografia de como está o Congresso. Teremos eleição o ano que vem e só depende de nós elegermos esse Congresso melhor. É importante eu colocar uma coisa para vocês, que eu vou socializar depois os slides para a diretoria, que eu acho que é interessante a gente ter esses slides até para a gente se aprofundar mais no debate quando tiver outros encontros. Passa a palavra ao professor Murilo Santos. Murilo, 40 minutos. O microfone está aí ao seu lado, ok?
satisfação estar aqui na sede do SIM do Rio. Professor Ivone, professor Elson, professor André Luiz, cumprimento vocês e, em nome de vocês, a todos que estão aqui presencialmente e também aqueles que estão nos assistindo via YouTube. Bom, eu trouxe aqui um pouquinho sobre o decreto 12456 de 2025, que, juntamente com diversas portarias, especificamente a 378, a 381, também de 2025, portarias dessas do Ministério da Educação, formam aquilo que a gente chama do marco regulatório da educação à distância. Embora de fale marco regulatório da educação à distância, é importante ter em vista que esse marco regulatório, ao tratar da educação à distância, acabou tratando também da educação presencial. Então, a gente tem um marco regulatório da educação superior, que a gente pode dizer, sem medo de errar. Então, antes de tratar do decreto em si, a gente precisa dar um passo atrás para entender o cenário. E a gente precisa entender, o André Luiz até trouxe a discussão do PNE, do Plano Nacional de Educação, né, do próximo decênio, de 2024 a 2034, a discussão. Veja, nós estamos em 2025. Nós ainda não temos o próximo PNE, o próximo Plano Nacional de Educação. Mas o que nós temos é que o PNE anterior, que se finalizou em 2024, ele não teve as metas cumpridas. 61% das metas não foram atingidas. E quando a gente fala, então, na EAD, a EAD, ela é uma possibilidade de auxílio, de cumprimento das metas do PNE, especialmente a meta 12. Qual é a meta 12 do PNE lá no decênio anterior, que é o PNE vigente, na medida que nós não temos outro, né? Ele é o PNE vigente. A meta 12 é a seguinte: até 2024 ela não foi cumprida, tá certo? Mas até 2024 o Brasil deveria ter 50% de taxa bruta, ou seja, o sistema de educação superior deveria ter vagas para pessoas de 12 idades, mas vagas deveriam ser ocupadas por pessoas entre 18 e 24 anos. Já trago os dados para vocês, tá? Em relação a essa especificamente. Segundo, ter 33% de taxa líquida, ou seja, 1 em cada 3 brasileiros entre 18 e 24 anos deve estar matriculado na educação superior. Também não atingido. Terceiro, oferecer 40% das vagas na educação superior no segmento público. Instituições de educação superior públicas, oferecendo 40% das vagas. Deixando, portanto, 60% para a iniciativa privada. Essa era a meta 12. Ok? Subdividida em 3 partes. Vamos aos resultados. Bom, antes de tudo, né? Por que o PNE focou nisso? Por que o Brasil precisa ter gente na educação superior? Porque pelo menos 33% da população entre 18 e 24 anos precisa estar na educação superior. E aí a gente tem estudos da OCDE, por exemplo, os países mais envolvidos, as principais economias do mundo, que mostram o seguinte, que o diploma de ensino superior pode mais do que dobrar o salário do Brasil. Então passa pelo diploma, isso segundo os relatórios, tá certo, gente? Passa pelo diploma de educação superior um aumento do salário das pessoas. Se passa uma melhora de vida para a população, passa a ser, então, um desejo do Plano Nacional, uma meta do Plano Nacional de Educação, aumentar as pessoas que têm um curso superior na população brasileira. Ok? Só que um detalhe também desse mesmo relatório. Esse relatório aponta o seguinte, que 13% dos adultos com ensino superior não atingem o nível básico de proficiência em alfabetização. E veja,
Alfabetização aqui, para quem tem educação superior, significa o seguinte: é compreender apenas textos curtos sobre temas familiares a eles. Então, isso eles conseguem. Dificuldade de compreensão de texto. 13% não conseguem atingir. Então, vejam um ponto aqui. Precisamos de pessoas no Brasil, né, com diploma. Ok? Mas precisamos também que essas pessoas tenham diploma, mas tenham formação de qualidade. Esses são os desafios. Então não é só número, precisa de qualidade. E aqui nós precisamos, então, ir em busca das duas coisas. Vamos para os resultados. Em relação a 50% da taxa bruta, ou seja, metade das vagas ocupadas por pessoas entre 18 e 24 anos. O Brasil alcançou, saiu lá em 2014 de 31% e alcançou 42,9%. Cresceu. Ok? Próximo. 33% da taxa líquida. Nós partimos em 2014 de 21,2% da população entre 18 e 24 anos matriculada e encerramos 2024 com 27,1%. E aqui o pior número. A média de 40% das vagas no ensino público. Só 5% das vagas são no ensino público. Todo o restante na iniciativa privada. Meta não batida. Nenhuma das três vertentes. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar, então, é que quando em 2017 se abriu a EAD para a educação superior com toda a força, a ideia foi ampliar o número de matriculados. A ideia foi atingir a meta 12. Esse foi o grande objetivo. Tá certo? E aqui, gente, provavelmente tenha sido muito mais o foco em bater a meta, cumprir número de matriculados, número de pessoas com diplomas e menor preocupação com qualidade. Pode ser. Pode ser. Ok? Então, lá em 2017, o decreto que acabou de ser revogado, trazia então a questão da EAD como modalidade. E dividir então duas modalidades, a presencial e a EAD. Ok? E estabeleceu um processo um tanto quanto estranho. Dizia o seguinte: olha, a instituição já vejam, as instituições já eram credenciadas, muitas já eram recredenciadas há anos. Mas agora, para ter EAD, tem que fazer um novo credenciamento. Poxa, eu já sou uma instituição credenciada. Tem que fazer de novo credenciamento? Sim. Um novo processo de credenciamento. É uma exigência do decreto. Estabelecer também uma definição muito aberta e que dava espaços para interpretações múltiplas das próprias instituições. EAD ocorre com estudantes profissionais da educação, não falava a palavra docente, em lugares e tempos diversos. Essa é a definição da EAD, no decreto. E depois, em 2019, veio a portaria 2117, que estabelece que 40% da carga horária dos cursos presenciais poderia ser EAD. Então, o curso presencial poderia ter até 40% da carga horária, exceto medicina. Por que medicina não? Bom, claro que existe aí um órgão grande, né, o Conselho do Conselho Federal de Medicina, enfim, da própria categoria, mas, e também muito mais um lobby do que propriamente uma crença de que a EAD não deve atender esse curso. Existe, gente, no nosso país, e aí eu trago isso para a gente pensar um pouquinho,
sobre EAD ser sinônimo de curso de baixa qualidade. Isso não necessariamente corresponde à realidade. Sim, temos cursos EAD de baixa qualidade? Temos. Mas temos também cursos EAD de altíssima qualidade. E dados comprovam isso. Por exemplo, o ENAD. Uma faculdade, por exemplo, e aí eu gosto de comparar sempre o mesmo curso com o mesmo curso. Uma faculdade de São Paulo, inclusive uma fundação vinculada, inclusive, à USP, e a FIPECAF. É uma instituição privada, mas uma fundação vinculada à USP. Ela oferece curso de ciências contábeis, administração, 100% EAD. Os resultados desses alunos da FIPECAF na EAD, sim, em todas as provas que eles fazem, não só de ENAD, sempre nota 5, como também no curso de contábeis tem o exame de proficiência. O índice de aprovação, se não 100%, muito próximo de 100%, acima de qualquer outro curso de ciências contábeis. E é um curso 100% da EAD. Então é possível fazer a EAD com qualidade? Claro que é. Se eles conseguem fazer, outros também conseguem. Agora o ponto é, até que ponto esse cenário regulatório aqui permitia que as instituições oferecessem cursos de qualidade. Até que então temos a necessidade de discutir a EAD. Então o Ministério da Educação chamou a representantes de instituições, né, e formou o CCPARES. O que é o CCPARES? É um conselho consultivo que foi chamado pelo MEC, Portaria 529/2024, para justamente discutir a EAD no Brasil. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o novo decreto não foi uma decisão do ministro, não foi uma decisão do governo, mas tem uma discussão. Teve um conselho aqui, com 17 pessoas, 17 membros, especialistas, inclusive com representação de discentes, representação docente propriamente dita não teve. Teve representação de instituições. E os representantes de instituições, alguns deles docentes, tá certo? Mas representando as instituições. Representantes de órgãos do MEC, então, CAPES está representada, SERES representada, SISU representada. Então, CCPARES discutiu o estado da EAD, do marco regulatório da EAD. E, a partir dessas discussões, chegou-se ao novo marco. E o novo marco trouxe inovações, trouxe mudanças bastante relevantes, bastante interessantes. Começando que, ao invés de simplesmente 2 formatos, presencial e à distância, ele trouxe 3. Presencial, à distância e semipresencial. E ele regulamenta o semipresencial, que já era, na prática, ofertado para algumas instituições. Dá até um nome mais bonitinho, flex, híbrido.